Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Também você, meu amigo, mais um momento junto do estudo da palavra do Senhor em mais uma exposição do livro de Efésios. Isso aí, nós estamos aí com esse momento de compartilhar esse texto de Efésios. É uma carta muito edificante. Espero que você esteja aprendendo e também de uma forma compartilhando aquilo que você está aprendendo. Hoje nós vamos aí para a nona parte desta exposição. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse momento. Você já pode pegar a sua Bíblia e junto conosco aqui ler os versículos. Mas eu gostaria de orar com você primeiro. Deus, obrigado por este homem, por essa mulher, por essa família, por essa casa. Obrigado pela tua palavra, que teu Espírito possa edificar, falar e ministrar o nosso coração. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Isso aí, então nós vamos aí para mais um estudo, quero chamar a sua atenção. Hoje vamos falar sobre marido e mulher. Isso aí, hoje nós vamos ponderar sobre o valor da autoridade, o valor da submissão nos relacionamentos humanos de marido e mulher, o servo, e aqui Paulo vai tratar isso bem nesse capítulo 5, tá bom? E nós vamos começar dizendo o seguinte: já pensou se num time de futebol não houvesse um treinador, que provavelmente aconteceria? Você imaginou? Os times de futebol lá, seja americano, do Brasil, um time sem um treinador, como que seria? Imagine. Uma outra coisa, numa construção, se não houvesse um engenheiro ou um mestre de obras, o que aconteceria? Uma outra coisa, numa sala de aula, se não houvesse professor, que provavelmente aconteceria? Nós encontramos que a vida cheia do Espírito Santo deve gerar adoração, comunhão, gratidão e submissão. Você imagina que num time de futebol que não tem treinador, numa empresa que não tem um líder, como que as pessoas vão se portar? Nós precisamos de ser liderados, nós precisamos de autoridades, precisamos também exercer submissão e autoridade. Paulo, ao dizer no versículo 1 do capítulo 5, nós vamos ler, ele vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a sujeição ao outro, a submissão ao outro, seja ao marido, seja ao pai, seja ao avô, a autoridade, é no Senhor. O apóstolo está levantando aqui, meu irmão, minha irmã, um tema importantíssimo no que diz respeito a relacionamentos humanos. Isso mesmo. E nos relacionamentos humanos, nós vamos ter a autoridade e vamos ter a submissão. Nós temos o nosso Estado e nós temos, como autoridade, temos a submissão ao Estado. Não tem como fugir dessa regra de autoridade e de submissão. E Paulo trabalha isso nesse texto maravilhoso. Então, o texto que nós vamos meditar é o capítulo 5 de Efésios. Você já pode pegar a sua Bíblia, a minha aqui está aberta, para juntos falarmos um pouquinho. Então, vamos lá então, Efésios capítulo 5, verso 21, Paulo, ele diz assim, olha interessante: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja que essa sujeição, meu irmão, ela está no temor de Cristo. De onde vem essa autoridade? De onde eu tenho autoridade? Aonde você tem autoridade? E ainda uma outra pergunta: como a autoridade deve ser exercida? De onde vem a nossa autoridade? Como ela deve ser exercida? Paulo coloca sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros. Isso é autoridade e submissão. Maravilha!
Então, quero chamar a sua atenção nesse primeiro momento para isso: autoridade e submissão. Você vai ter também duas palavras quando fala de poder, né? De autoridade. Uma palavra que você vai encontrar muito conhecida no Novo Testamento é a palavra dínamos. Isso. E uma outra palavra também que é exousia. Tem uma diferença entre as duas. A exousia é um poder pleno, é uma autoridade plena. Quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É uma autoridade legal, plena, que não tem nada acima dela. Então, a autoridade também Deus concedeu ao homem para que ele pudesse exercer o seu domínio. Então, autoridade e submissão. Então, eu gostaria que você pudesse compreender comigo aqui. Você pode ir acompanhar no PowerPoint. O que está fora de dúvida aqui desse texto, meus irmãos, é que os 3 parágrafos posteriores, que serão dados exemplos de submissão cristã, que a ênfase aqui do texto, que do começo ao fim, recai sobre a submissão. Então, Paulo vai tratar que a coisa mais importante aqui, dentro da autoridade também exercida, é a submissão. Deste modo, as mulheres são mencionadas antes dos maridos para serem instruídas a serem submissas a eles. Versos 22, você vai encontrar isso. Os filhos também são mencionados antes dos pais e instruídos e a lhes obedecer, como no 6:1. Ele diz assim no 22, deixa eu ler para você ficar mais claro. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Tá vendo? Como ao Senhor. Você vai ter no 6:1, então, filho, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. E aos escravos, que são chamados antes dos seus senhores, instituídos a obedecer-lhes. Então, o 6:5 ele vai dizer isso. Quanto aos outros servos, obedecei ao Senhor segundo a carne. Veja que Paulo está trabalhando o conceito de autoridade e o conceito de submissão. Então ele vai trazer esse conceito da mulher submissa ao marido, do filho submisso ao pai e do escravo submisso ao Senhor. Pegando todos esses exemplos, todos são submissos ao Senhor. Então, autoridade e submissão é uma coisa muito importante. Então, de onde vem a autoridade? A primeira pergunta a responder que vem de Deus. A autoridade vem de Deus, o Deus da Bíblia. É um Deus da ordem, no ordenar da vida, no ordenar da disciplina, caminhando, por exemplo, o Estado, a família, as leis. E isso estabeleceu certos papéis de liderança ou autoridade. Veja bem, deixa eu dizer para você um exemplo bem claro. Quando você vai para o Gênesis, lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e ele diz para Adão que Adão deveria dominar sobre a terra, Adão deveria exercer domínio sobre a terra. Era competência, responsabilidade dele se submeter a Cristo. Olha que maravilha! A submeter-se ao Espírito Santo e ao Deus Pai, a Trindade Santíssima. Uma vez que Deus cria a mulher, ele então vai dizer que a mulher agora deve ser submissa ao seu marido. Veja que a ordem de liderar nesse princípio é do homem, o homem que deveria exercer domínio. Mas o pecado veio e atrapalhou tudo, confundiu tudo. Então, aí nós temos um grande problema de quem vai mandar, de quem vai liderar, de quem vai exercer autoridade. Então, de onde vem a autoridade? É claro que é de Deus, porque Deus deu autoridade ao homem para exercer o domínio. Então, a autoridade que nos foi dada para que exerçamos o domínio dentro da sua criação. A segunda pergunta a respeito do uso da autoridade divinamente delegada. Veja que a autoridade é delegada. E quando você vai para Mateus também, quando ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e também ele diz que toda autoridade nos foi dada, essa autoridade que nos foi dada é um respeito, é uma autoridade delegada
Nós agora temos direito a essa autoridade, porque nos foi delegada. E nós respondemos a esta autoridade. E ela nunca deve ser usada para o egoísmo, para machucar as pessoas. Toda autoridade delegada a nós é para a glória de Deus. Então, quando um homem recebe a autoridade para liderar a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, essa liderança, ela é delegada, essa autoridade é delegada para que ele possa glorificar a Deus através do seu exercício de domínio. Muito importante isso, tá? Então sempre ele vai pensar em prol do outro, cujo a bênção foi outorgada. Então quando eu exerço autoridade, eu não estou dizendo que eu sou melhor, ou de que eu estou acima, de que o outro está abaixo. Eu estou liderando para que seja bênção para os outros, bênção para mim, e que no meio de todo esse papel o nome de Deus seja glorificado. Esse é como a autoridade deve ser exercida. Amém? Deus abençoe a sua vida aí. Vai anotando as suas dúvidas para depois você ir tirar também, tá bom? Então, resumindo essa primeira parte aqui, vamos lá. A autoridade no uso bíblico não é, presta atenção, não é um sinônimo de tirania. Quando vamos definir termos autoridade e vamos então definir tirania. Lembra que eu peguei o texto aqui de Mateus, quando Jesus fala toda autoridade me foi dada, exousia, é a autoridade plena. Algo foi lhe dado como pleno, então ele nos deu também. É algo que nos foi dado, então não é para exercer tirania. Todos aqueles que ocupam posições de autoridade na sociedade, seja no emprego, na faculdade, no trabalho, na igreja, em casa, são responsáveis tanto diante de Deus, tá? Como também diante aquele que o Senhor os confiou. Veja bem, então quando um homem exerce autoridade na sua casa, ele está cumprindo o papel que Deus deu. Se ele exerce um papel também de autoridade lá na faculdade, ele está cumprindo o papel que Deus deu. Ou seja, quanto à pessoa ou às pessoas por cujo benefício a receberam. Nós recebemos. Nos foi dada autoridade, então não é para tirania. A autoridade que nós temos, o papel que nós ocupamos na sociedade, nós somos responsáveis primeiro diante de Deus, depois diante dos outros, para que todo esse processo, o nome do Senhor seja glorificado. Veja que é bem diferente quando tratamos autoridade diferente de tirania. Então não é para ser tirano, não é para ser egoísta, não é para ser mandão. A autoridade não é esse o conceito. A autoridade é cumprir aquilo que lhe foi nos delegado. E como homem, como mulher, como filhos, como família, o que nos foi delegado é que possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Mais uma bola para frente aqui. Verso 21 ainda, você vai encontrar que a autoridade, a primeira responsabilidade que Paulo aqui desenvolve são dos maridos, tá? Das esposas, e a essência do seu ensino é clara. Paulo tem um ensino bem claro. As esposas devem ser submissas e os maridos devem amar. Veja que não tem nada destoando de um do outro. Eu acho que o grande problema de se entender submissão e autoridade hoje é o grande movimento que se levanta da sociedade líquida, a liquidez, o papel, o movimento do self, do momento do eu. Cada um quer se tornar independente, cada um é dono do seu nariz, cada um é livre para gerenciar a sua própria vida, cada um é livre para não prestar conta. Veja que Deus não fez desta forma, Ele fez o homem para que ele pudesse dominar, liderar, fez a mulher para ser a parte desse homem, a companheira, a que vai auxiliar,
a que vai ajudá-lo nessa autoridade, nessa liderança. E Paulo tem um ensino bem claro, que elas devem ser submissas e os maridos devem amar. Então, à luz do ensino de Jesus e dos seus apóstolos, meus irmãos, podemos afirmar confiantemente e repetir pelo menos 3 verdades relevantes. Primeiro, a dignidade da condição da mulher e da criança e do servo. Paulo não está colocando aqui nesse texto nenhuma inferência de inferioridade, mas Paulo está, de fato, colocando dignidade na condição da esposa, do servo e da criança, do filho. Veja, se a mulher ela é liderada, se o filho é liderado, se o servo é liderado, quem está ganhando são eles. E quem está ganhando é também o que está liderando. Então não é uma forma de subjugamento, mas é uma forma de proteção, de cuidado, de providência, tá? A segunda coisa aqui relevante é a igualdade diante de Deus de todos os seres humanos. Independente. Então, homem, mulher, criança, servo, independente de qualquer raça, de qualquer posição, de qualquer classe, de qualquer cultura, de qualquer sexo, de qualquer idade, todos são feitos à imagem de Deus. Nós temos um único Pai, o que nos criou. Então, Paulo não está colocando ninguém abaixo. Quando ele está dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido, ele não está dizendo que a mulher é menor. Quando ele diz, filhos, obedecei a vossos pais, na submissão, não é que o filho é menor que o pai. E nem o servo menor que o Senhor. Todos somos iguais. Todos somos criados por esse Deus. Mas quando nós vamos desenvolver o nosso papel, o papel que ele nos concedeu, aí sim, nós vamos ter que entender basicamente que alguém vai liderar e alguém vai ter que ter submissão. Esse é um processo muito delicado nos dias que estamos vivendo. A terceira coisa que podemos aqui falar e repetir aqui, que é uma verdade relevante, é a unidade ainda mais profunda de todos os crentes cristãos como membros em comum da família de Deus, o corpo de Cristo. Ou seja, quando há autoridade, quando há submissão, há unidade. Essa unidade de todos no corpo, essa unidade de todos na família. Eu sou membro, você é membro, nós somos os membros, mas uma vez sendo membros, nós temos a cabeça, que é Cristo. Então todo o corpo está sujeito à cabeça, a autoridade é a cabeça. Então veja que Paulo vai seguir nesse raciocínio em que ninguém está fora de estar ao mesmo tempo submisso e ao mesmo tempo exercer autoridade. Por exemplo, no texto que a gente está baseando, Paulo está dizendo que os homens devem liderar e as mulheres ser submissas. Paulo está dizendo que os pais devem liderar, os filhos devem ser submissos. Os senhores devem liderar com autoridade e também os servos devem ser submissos. Mas todos estão debaixo de uma única autoridade, que é o Senhor. Então, esses que exercem autoridade fazem no Senhor. E os que vivem a submissão também se fazem no Senhor. Então não tem como fugir desse princípio. Tanto na autoridade quanto na submissão é no Senhor. Viu como é que é fácil? A gente que complica, a coisa é tão fácil que a gente complica. Exemplo, ou melhor, uma perguntinha para você. Por que muitos não gostam da palavra submissão? Você crê que obedecer a alguém que está investido de autoridade divina é o mesmo que desobedecer a Deus? A palavra submissão tem 2 palavras, você já sabe, né? Submissão, está sob a missão de. Então não é que o outro é menor ou do que o outro é maior, mas nós estamos sob uma missão do nosso bom Deus, tá bom? Agora nós vamos aí para o 22 e 23. Espero que você tenha aí entendido um pouquinho sobre autoridade e submissão. Um outro momento eu posso aqui dar um estudo falando sobre autoridade na masculinidade, o papel da masculinidade, como exercer autoridade dentro da masculinidade.
e como exercer também a submissão dentro da feminilidade, tá bom? Vamos então? Vamos aqui para os versos 22 e 23 de Efésios. Isso aí, Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. Deixa eu colocar meu óculos aqui, gente. Vamos lá? Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Tá? 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Veja que ele vai dizer que Cristo é o cabeça, o homem deve ser a cabeça. Nós começamos a dizer, imagine um time sem um treinador. Imagine uma empresa sem um chefe. Imagine então uma casa sem liderança, sem autoridade. Então nós vamos caminhar aqui. Alguns fatos sobre o homem e mulher a gente deve destacar nesse momento desse estudo. Primeiro, os sexos são iguais, tá bom? Ou seja, quando eu falo sexo, estou dizendo assim, o sexo de um homem, o sexo masculino e feminino são iguais. Deus criou. Nós somos criados segundo a imagem de Deus. Ele nos formou, soprou em nós vida e nos sustenta. Outra coisa importante falar sobre homem e mulher é que iguais na criação. Veja que Deus sopra nos dois o fôlego de vida. Deus dá vida. É Ele que dá vida ao homem, é Ele que dá vida à mulher, é Ele que cria o homem, é Ele que cria a mulher. Eles não nasceram por si só, tá bom? Os sexos são iguais, no sentido também iguais na redenção, quando você vai para Gálatas capítulo 3, não é só o homem, não é só a mulher, mas todos. Vamos ler esse texto para que você fique aí bem inteirado, tá? Gálatas capítulo 3, verso 28. Olha que maravilha. Paulo, então, mais uma vez, dizendo aos nossos irmãos ali em Gálatas, ele diz assim: desta forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Todos nós somos um em Cristo. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Os sexos também são complementares. Quando você vai para Gênesis capítulo 2, 18, nós vamos entender que Deus nos fez homem, nos fez mulher, para que pudéssemos aqui completar, pudéssemos exercer todo o princípio da sua criação que ele havia ordenado. Então, quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, ele vai dizer assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, o Deus faz a mulher para que pudesse completar o homem, para estar ao lado do homem, para ajudar o homem a exercer a autoridade. Veja que a autoridade ele já tinha. Não foi porque Deus criou a mulher que Deus deu autoridade ao homem. Não. Se você for olhar, a autoridade já era dada a Adão. Adão já estava exercendo domínio. Adão já tinha autoridade. Então, quando ele cria a mulher, Adão já estava liderando, Adão estava vivendo autoridade. Não é o fato de criar a mulher que Deus dá autoridade ao homem. Isso é importante a gente lembrar, para ser companheira, completar, tá bom? Segunda coisa, o padrão de Deus para a esposa. Vamos lá? A mulher foi feita depois do homem. Nós estamos seguindo o raciocínio da Bíblia, tá? Que eu não estou falando da minha cabeça, estamos seguindo um princípio da Bíblia. A mulher foi feita depois do homem. A mulher foi feita para o homem, viu que o homem estava só e Deus lhe fez uma companheira para estar com ele. Então, a mulher foi feita para o homem. Uma outra coisa, a mulher foi feita a partir do homem. Então veja, a partir do homem, para o homem, depois do homem. E uma outra coisa, Larry Craster, ele sugere 3 razões para o valor da submissão feminina. Vamos ver? Então vamos lá. Primeiro, um meio de proteção. Então, quando nós temos a autoridade sobre o homem e a mulher tem que viver a submissão, o benefício disso é que a mulher tem que ser protegida. É um meio da proteção. Porque ela é mais frágil. A Bíblia vai dizer que a mulher é mais frágil. Infelizmente, nesse contexto que estamos vivendo, o século, desse ano 2020, né? Século aí, atual, o feminismo tem falado mais alto
Na minha visão, o feminismo é um grande problema para as mulheres. Estão jogando um peso muito grande sobre as costas delas, que elas não vão dar conta, porque se Deus fez assim, é porque de fato ele viu que é assim que deve funcionar e é assim que é correto. Não é porque o homem é melhor do que a mulher. A Bíblia está dizendo que não é isso. Acabei de falar aqui agora. Todos são iguais. Todos são iguais. Uma outra coisa que o Léo diz é isso aqui, ó. Um meio de se alcançar equilíbrio social. Para ter um equilíbrio social, nós temos que entender o princípio da autoridade, o princípio da submissão. Quem que vai liderar e quem que não vai liderar. Quem que vai proteger e quem que vai ser o protegido. Outra coisa que o Léo coloca é isto. Um meio de se alcançar poder espiritual. Então, marido e mulher, quando a gente trata na Bíblia, nós vamos ver o padrão de Deus para a esposa. O padrão de Deus para a esposa é que ela foi feita depois do homem. Não temos contrapor isso. Que a mulher foi feita para o homem. E ela foi feita a partir do homem. Isso implica em sua proteção, isso implica em alcançar um equilíbrio social, e isso também implica em alcançar poder espiritual. Paulo diz, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, liderança, autoridade, que exerce aí proteção fiel como homem do reino. Maravilha, hein? Que Deus nos abençoe cada dia caminhando. Agora, qual o padrão de Deus para o marido? Vamos lá, nós falamos para mulheres, agora vamos para os homens. Ele vai dizer assim, ame a sua mulher. Ame sua mulher, sacrifique-se por ela. Veja que essa é uma parte muito importante, porque quando Deus fez a mulher, ele fez por causa do homem. O homem estava só. Então, quando Deus o faz a mulher, Adão deveria, naquele momento, conscientemente saber que aquela pessoa que Deus o criou para ele deveria amá-la, ele deveria cuidar dela, ele deveria se sacrificar por ela até o fim. Então o padrão de Deus para o homem é amar a sua mulher, é sacrificar por ela, mas também ame sua mulher, é também cuidar dela. Não é só sacrificar por ela, mas é cuidar da mulher. Aí entra uma pergunta, né? Como vamos cuidar da mulher? Como podemos cuidar da mulher? Como podemos cuidar das mulheres? Já fez essa pergunta para você? Dando amor, dando carinho, dando atenção, sendo ouvida. Uma outra coisa que a Bíblia diz também é que ame sua mulher. Como? Submeta-se ao Senhor perante ela. Então veja que quando Paulo coloca, a Bíblia coloca também o padrão de Deus para o marido, ele está dizendo que você deve amar a sua mulher ao ponto de sacrificar por ela. Você deve amar a sua mulher ao ponto de cuidar dela em todo momento e de uma forma plena. E também amar a sua mulher, você deve se submeter ao Senhor perante ela. Então, o homem primeiro se submete ao Senhor. Uma vez ele se submeter ao Senhor, ele consegue liderar, ele consegue dar boa condição para a sua mulher, e para os seus filhos e para os seus servos, tá bom? Ame a sua mulher também exerça autoridade com humildade. Você deve exercer autoridade com humildade. Veja Jesus. Jesus é um exemplo bem claro de autoridade. Ele tinha toda a autoridade plena. Tem hora que você vai ver Jesus calado. Por exemplo, a mulher que foi pega em adultério, todo mundo querendo apedrejar e ele ali quieto. E a única palavra que ele disse foi, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha como que ele exerce a sua autoridade com humildade. Há uma grande diferença em você exercer autoridade com humildade e exercer autoridade com soberba. Marido, você tem sacrificado pela sua mulher, você tem amado a sua mulher, você tem se submetido ao Senhor por ela, você também tem exercido a autoridade com humildade junto à sua casa, junto à sua esposa. Mais uma aplicação de pergunta. Muitas pessoas acham que
as variadas formas de abuso contra as mulheres no mundo têm sua origem na Bíblia. O que você acha disso? Por que o apóstolo estabeleceu que Cristo como padrão de amor ao marido? Então você vai ver nesse contexto que estamos vivendo que o grande problema dos sofrimentos da mulher, alguns vão dizer, que começou na Bíblia, que na Bíblia é machista. Porque a Bíblia trabalha em que o homem tem que estar na frente, a mulher atrás. Não é o conceito machista. O conceito machista é um conceito que a própria sociedade colocou. Naqueles dias não havia esse conceito machista. O nosso conceito de machismo, conceito machista, é uma coisa mais atual, diante dos movimentos que se travam para ver quem é livre, para ver quem que está mandando. Isso é um grande problema. Porque se nós olharmos dessa forma, como a mulher não deve ser submissa ao marido, também nós não devemos ser submissos ao Estado, nem aos seus governantes, nem muito menos ao Senhor. Veja que é uma ordem de manter a submissão, a obediência, isso é bênção para nós. Mas uma coisa que você deve aí comigo aprender é o casamento. Isso aí, casamento é um ministério. Vamos lá, então, Efésios capítulo 5, verso 32. Vamos ler aqui, versículo 32. Grande é este mistério. Olha que maravilha. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos ver então o que Paulo quer nos ensinar com isso. Então, primeiro, o casamento é um ministério porque os seres que o compõem foram formados de um modo assombrosamente maravilhoso. Então, quando nós vamos pensar no casamento, nós não estamos pensando que são esferas diferentes, pessoas diferentes. Nós estamos pensando que são pessoas que foram criadas assombrosamente maravilhosas. Então, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, deu tudo para ele, tudo para ela, para que eles pudessem, numa união, viver o casamento, viver o ministério, viver a autoridade, exercer liderança, viver submissão de uns aos outros no Senhor, tá? O casamento também é um ministério porque os seres que compõem são um e únicos. Veja que você, como um homem, é único. Você é um e é único. A sua esposa é uma e única. Então, nós temos aí uma maravilhosa bênção, né? Porque se compõe de pessoas únicas, se compõe de pessoas maravilhosas, se compõe de pessoas que foram criadas. Você tem que ver na perspectiva correta. Uma outra coisa, o casamento é um ministério porque evoca a união entre Cristo e a igreja. Interessante? O mistério que ele se refere é Cristo e a igreja. E quando você vai encontrar a analogia, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Interessante que está falando também dessa forma marital, dessa forma de uma relação de intimidade. Então, o casamento é um ministério porque evoca a união entre Cristo e a igreja. Uma outra coisa, o casamento foi instituído por Deus para que o homem pudesse vivenciar um pouco do ministério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja têm um relacionamento íntimo. Mas como vamos aprender a viver? Como vamos aprender a viver relação íntima, um relacionamento maravilhoso, se nós não tivermos um padrão? Então, o padrão de um relacionamento muito bom, que Paulo coloca, a igreja coloca, Cristo coloca, a Bíblia aqui apresenta, é a relação de Cristo e a igreja. O noivo e a noiva. Essa relação de Cristo amar a igreja, se dar por ela, de sacrificar por ela. Então, essa relação que Paulo coloca é uma relação que os maridos, as esposas, os casamentos deveriam seguir, sabendo que fomos criados maravilhosamente, assombrosamente maravilhoso, que nós somos únicos, seres únicos, mas também que nós temos uma união muito mais do que físico. E também, aqui, nesse momento, o casamento, nesse ponto 4,
onde há um relacionamento de se dar, de receber, de intimidade, de amor, de coisas maravilhosas. Como seriam os casamentos se os maridos e as mulheres seguissem as instruções de Efésios capítulo 5? Na sua visão, como seriam os casamentos se seguissem Efésios 5? Dos ministérios que há no casamento, dos mistérios, né, que há no casamento, qual lhe chamou mais atenção e por quê? Deixa eu corrigir que eu estava falando ministério, tá, gente? Irmãos, é mistério, desculpa. O casamento é um mistério, né? Um mistério em que sentido? Deixa eu corrigir aqui que eu estava falando em ministério. Esse mistério aonde você é uma pessoa maravilhosa, única, é um ser que você foi criado, há uma união espiritual, e ele faz essa comparação com Cristo e a igreja, aonde há um relacionamento entre o noivo e a noiva, nós vivemos esse mistério, maravilha. E qual lhe chamou mais atenção e por quê? Dos mistérios que há no casamento, qual desses que chamou mais atenção e por quê? Deixa eu voltar. Qual desses aqui que está à sua frente que chamou mais a sua atenção? O casamento é um mistério porque os seres que o compõem foram formados de um modo assombrosamente maravilhoso. O casamento é um mistério porque os seres que o compõem são um e únicos. O casamento é um mistério porque evoca a união entre Cristo e a igreja. O casamento foi instituído por Deus para que o homem pudesse vivenciar um pouco do ministério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, que o padrão para esse casamento é um padrão entre Cristo e a igreja, entre o noivo e a noiva. Devemos seguir esse padrão. É a coisa mais importante para mim e para você. Vamos concluir? Então, nas palavras de John Stott, nós vamos encontrar aqui também Paulo, aqui as palavras de John Stott, que a seguir resume o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: entregar-se a alguém é o reconhecimento do valor da outra pessoa. Então, quando eu entrego a outra pessoa, é o reconhecimento do valor dela. Se, pois, eu me entrego, pode ser somente porque dou tanto valor a outra pessoa que quero sacrificar-me por causa dela pessoalmente, a fim de que ela possa desenvolver a sua personalidade de forma mais positiva. Ora, perder-se para que o outro possa achar-se a si mesmo a essência do Evangelho de Cristo. John Stott continua dizendo, é também a essência do relacionamento no casamento. Porque à medida que o marido ama a esposa e a esposa se submete ao marido, cada um está procurando capacitar o outro e tornar-se ele mesmo dentro do complemento harmonioso dos sexos. Veja que maravilha! Tudo que Deus fez foi para que eu e você pudéssemos viver esse ponto de marido e mulher. Deixa eu voltar ao começo para você ver aqui o título. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, espero que esse estudo tenha lhe ajudado. Você pode aí rever, parar, um tempo oportuno a gente pode trazer assuntos diferentes, né? Com respeito à autoridade, com respeito à masculinidade, com respeito à feminilidade. Mas quero dizer para você, o padrão para um casamento abençoado é a relação entre Cristo e a igreja, onde há uma autoridade e onde há uma submissão, e a autoridade não é por tirania, ela não é por tirania, ela é por amor, aonde você faz para o outro, protegendo, guardando, amando, cuidando. Então, esta acho que é a melhor forma de vivenciarmos o que a palavra de Deus diz. E se todo casamento vivesse Efésios 5, como seria? Mas o movimento que estamos vendo nessa atualidade é que as mulheres querem se tornar independentes. Os homens querem tornar independente, logo ninguém está exercendo autoridade. Vamos ter uma geração de homens fracos e mulheres fracas, cada um seguindo o seu próprio nariz, mas ninguém sendo autoridade, ninguém exercendo autoridade e muito menos aprendendo a submissão. Que Deus nos livre
de qualquer coisa mal. Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar esse homem, essa mulher, essa casa, essa família, esse casamento, que de fato o Senhor possa trazer cuidado, trazer livramento, Deus, aquele que precisa da tua boa mão, intervir nesse momento, ó Deus, dessa casa, dessa família e agir poderosamente. Haja, Senhor, cura, renova, restaura, salva, Senhor, fortalece e que teu Espírito possa levar o padrão do casamento a esse coração, a essa mulher, a esse homem, e que eles possam dar mais um passo de fé. Mais um passo de fé e reconhecer de que o Senhor é Deus na vida deles. Em nome de Jesus é que somos gratos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Também você, amigo e amiga. Se essa palavra lhe abençoou, eu quero lhe convidar a você chamar mais pessoas para aprender junto à palavra, indicando o nosso canal, indicando aqui o canal da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Patinga, tá bom? Um forte abraço e eu te espero no próximo estudo em nome de Jesus, tá bom? No próximo estudo vamos aí para mais um momento do estudo da Palavra de Deus. Fique na paz, Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Deus abençoe você, meu irmão. Fique na paz.